Um, dois, três, gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você estiver vendo essa aula na plataforma do Google Classroom. Bem, eu quero dizer a todos que o nosso livro ele vai estar disponível na plataforma. Basta você acessar o link que tem lá para você poder acompanhar melhor as explicações que são dadas aqui na nossa aula hoje de número 2, onde falaremos sobre o capitalismo industrial e a doutrina liberalista. Bem, a riqueza que foi gerada no capitalismo comercial fez com que, a partir do século XVIII, nas suas primeiras décadas, o Reino Unido da Grã-Bretanha conseguisse comandar uma transformação no sistema de produção de mercadorias que mudou, de certa forma, a organização das cidades, do campo e também as condições de trabalho. Essa transformação nós chamamos de Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, pessoal, ela vem, de certa forma, mudar a capacidade nossa, principalmente de transformar os recursos naturais. Naquela época, nós não tínhamos, por exemplo, a utilização de máquinas, como veio a acontecer na fase do capitalismo industrial. Então, capitalismo comercial, prevalecia o comércio. Capitalismo industrial, capacidade de transformação de recursos naturais por meio de utilização de máquinas hidráulicas a vapor. Isso dependendo do que, para que fim aquela máquina serviria. E dessa forma nós vamos ter uma intensificação da produção de bens. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma expansão do comércio a nível mundial. E esse comércio, nessa fase, ele passa a não ser mais a atividade principal do sistema. Nós vamos ter em mente que agora o lucro do sistema é baseado na produção de mercadorias. E essas mercadorias, elas serão produzidas por um trabalhador assalariado. Mudou-se toda a configuração do sistema. Agora nós temos este trabalhador que, por um regime assalariado, ele tem uma relação de trabalho que é uma característica do capitalismo, e essas relações de trabalho vão se disseminar à medida que esse capital vai acumulando nas mãos dos capitalistas. O que é esse regime assalariado? O trabalhador da indústria, essa indústria estava se expandindo, esse trabalhador vai vender a sua mão de obra por um salário, e esse salário ele vai, no final desse mês que ele trabalhar, receber e vai consumir ele também por produtos, sejam eles industrializados, sejam do comércio. Só que esse trabalho na indústria, ele vai gerar muito mais do que o valor que ele recebe como salário. E esse excedente é o que vai ficar para o capitalista, que dessa forma, cada vez mais tem a sua renda aumentada. Lembrando que a renda do trabalhador, ela vai ser disponibilizada para o seu consumo no comércio. Ok? Quero que vocês se atenham a, digamos, o que foi, o motor de transformação dessa revolução industrial, que é a invenção da máquina a vapor, que no nosso livro ela vai estar na página 13, e você vai observar que no canto superior direito nós temos aí um modelo da máquina a vapor de James Watt. Ela está no museu em Londres, Museu Victoria e Albert, e essa máquina ela é que vai servir para poder movimentar, na época, principalmente as máquinas, a princípio para retirada de água, depois elas são usadas também para poder movimentar os teares, nas fábricas de tecido, e eram movimentadas a partir de um dos primeiros combustíveis fósseis que vamos utilizar, que é o carvão mineral. Esse combustível ele foi, como a gente vê nos livros hoje, um motor que deu início à Revolução Industrial na sua primeira fase.
Outra situação que a gente vai observar, que essa expansão da Revolução Industrial fez com que houvesse um aumento da circulação de pessoas e de mercadorias. E essa circulação vai fazer com que a rede de transporte se amplie. Essa rede de transporte terrestre vai se ampliar porque é inventada a locomotiva a vapor. Essa locomotiva a vapor vai transportar bens, vai transportar carvão, vai transportar pessoas com o passar do tempo. Também, à mesma época, é inventado o barco a vapor, que vai revolucionar o transporte marítimo, né, devido à rapidez que esses transportes vão proporcionar. E bem diferente, né, de uma viagem que era feita, às vezes, a cavalo, a pé. Agora nós temos essas máquinas que transportam as pessoas para outros locais. E isso fez com que a Europa tivesse uma expansão tremenda. Na mesma página 13 do seu livro, se você acompanhar, você verá a Europa em 1840, a Europa em 1880. Em 40 anos, nós tivemos uma expansão maciça da rede de ferrovias. Se tivesse acontecido isso aqui no Brasil, trazendo para os tempos de hoje, nós não seríamos tão reféns do transporte rodoviário quanto nós somos. Tanto é que quando há uma possível greve de caminhoneiros, a gente observa que nós nos tornamos reféns, principalmente das reivindicações deles, porque se esse transporte de mercadorias para, nós também vamos ficar sem abastecimento. Então, aqui está um exemplo bem claro, né, do quanto foi importante essa integração das ferrovias na Europa, e hoje, quando nós vamos até esse continente, você percebe a importância que teve esse meio de transporte. Bem, consolidada esse sistema onde nós tínhamos o regime de trabalho assalariado, onde nós tínhamos as fábricas em expansão, o transporte melhorado, quero lembrá-los que isso acontecia, gente, ainda no centro do mundo, nos países que já tinham uma indústria desenvolvida. No Brasil, em outras partes da América, na África, ainda tínhamos o trabalho escravo, né? E esse trabalho escravo, ele era um atraso. Ele não era interessante para as indústrias que estavam em processo de formação. É a partir daí que nós vamos ter o processo de abolição da escravatura, mais ou menos 120 anos atrás. Aqui no livro nós temos um texto falando sobre trabalho escravo, que ainda persiste nos países igual ao Brasil. Tem outras partes do mundo, mas no Brasil a gente ainda encontra trabalhadores em fazendas que são submetidos ao regime de trabalho escravo. Nós temos em grandes centros bolivianos, peruanos, que têm sua mão de obra explorada para a indústria têxtil, principalmente em cidades como São Paulo, né? A gente ainda tem esse tipo de trabalho, assim como em alguns países da Ásia, no próprio continente africano, e isso é uma coisa que a gente tem que combater. Bem, como a gente já viu essas transformações provocadas pela Revolução Industrial, a gente tem que observar que ela também tinha uma doutrina, e essa doutrina que predominava, que prevalecia, era a doutrina liberal. O liberalismo tinha como teóricos Adam Smith e David Ricardo, que pregava alguns conceitos com relação a essa doutrina econômica. No liberalismo, nós vamos ter a não intervenção do Estado na economia. Então, eles eram contrários. Prestem atenção que enquanto no capitalismo comercial o Estado intervinha, já no capitalismo industrial nós vamos ter a não intervenção do Estado na economia. Na verdade, além disso, eles defendiam o princípio da mão invisível do mercado. Então o mercado, com as suas próprias forças, ele se regulava. Não ia ter a necessidade dos governos intervirem para poder tomar alguma iniciativa.
Além disso, eles defendiam o direito à propriedade, a livre iniciativa e a livre concorrência. Todos eram preceitos do liberalismo, que era a doutrina que passou a prevalecer nessa fase do capitalismo, né? Outra coisa que eles defendiam era a redução e até a abolição das barreiras alfandegárias em alguns países. A gente pode notar que no texto do livro, os Estados Unidos, eles, depois que estruturam a sua indústria, é que eles passam a defender o protecionismo da economia. Como os Estados Unidos, assim como a França, a própria Inglaterra, os países que conseguiam desenvolver uma indústria, procuravam proteger a sua indústria, então eles estavam fortalecendo esses laços dentro da doutrina liberal. Aqui no livro, na página 15, nós temos um quadro da expansão da indústria, onde vocês podem observar, acompanhando pelo livro seus, que ficará mais fácil, que a seta em verde nós temos que vem a ser o início da industrialização, o alfinete vermelho é a maturidade industrial e o quadro azul vem a ser a sociedade de consumo. O Brasil, assim como o México e a Argentina, eles passam a aparecer nesse quadro a partir de 1940. Então, assim, a título de conhecimento para vocês, a nossa indústria ela nem chegou aos 100 anos ainda. Ao passo que o desenvolvimento da indústria na Europa, nos Estados Unidos, já está bem à frente de nós. É por isso que, na terceira fase do capitalismo, a gente começa a perceber a formação das grandes corporações. E essas grandes corporações, elas vão surgir no momento de transformação dessa fase do capitalismo. Olha só, a Revolução Industrial surge, nós temos a invenção de novas máquinas, o uso do carvão mineral como combustível. Na medida que vão se intensificando o trabalho, na medida em que o homem vai inventando novas máquinas, passa a surgir a fabricação em série, passa a surgir a descoberta de novos combustíveis. Então, os cientistas eles descobrem que o petróleo pode ser melhor usado do que o carvão mineral, a eletricidade pode ser melhor aproveitada, novas máquinas vão surgindo, o sistema começa a se fortalecer ainda mais, e aí nós temos a segunda revolução industrial acontecendo, e dentro da segunda revolução industrial vai surgir uma nova etapa do capitalismo, que é o chamado capitalismo financeiro ou monopolista, onde vamos ter o surgimento de grandes corporações que vocês conhecem no dia a dia seus, mas que só na próxima aula eu vou apresentar para vocês. Bem, espero que tenham gostado. Eu vou deixar a atividade na plataforma e caso alguém esteja tendo dificuldade para reenviar essa atividade, pode entrar em contato, mande no e-mail lá, Alex, estou com dificuldade, que nós vamos procurar facilitar, porque nós também estamos aprendendo a lidar com esse tipo de ensino. Pelo menos eu assumo que está sendo uma novidade para mim, mas eu espero que vocês possam estar, de certa forma, gostando, né? Infelizmente não podemos estar juntos, mas que eu possa estar tentando esclarecer, pelo menos em parte, as suas dúvidas. Antes de finalizar minha aula, eu quero deixar uma citação do poeta Mário Quintana aqui para vocês, que eu acho que é de suma importância. É um poema de uma frase só e o título dele é Cartaz para uma feira do livro. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Até a próxima aula.